Olá, Cainitas! Esse é o nosso segundo vídeo sobre as disciplinas. Hoje falarei sobre o auspícios. O primeiro foi de animalismo. Para ver esse vídeo e não perder nenhum vídeo das disciplinas e do Vampiro V5, curta a página Ideias de Jogador no Facebook, pois além disso, temos materiais todas as quartas e sábados sobre RPG. Auspícios. A disciplina de poder sentir o mundo de um modo sobrenatural. Tem uma ligação com o lado místico e misterioso do mundo das trevas. A categoria mental, logo com baixas chances de quebrar a máscara e a ressonância do sangue fleumático, como de artistas, visionários, alguns tipos de esquizofrênicos, pessoas que usam medicações psicotrópicas e detetives são alguns exemplos. Nível 1. Sentidos melhorados. Com tal poder, o vampiro pode ver na escuridão, ouvir sons ultrassônicos e cheirar coisas que passam depois de uma chuva, por exemplo. Não precisa de teste para ser usado. Ao ativar tal poder, o vampiro pode adicionar o seu nível de auspícios para qualquer teste de percepção. Caso seja exposto a um grande ativador de sensos, como barulho muito alto ou luz muito forte, precisa fazer um teste de raciocínio, mais resolver na dificuldade 3 para conseguir retirar o senso melhorado a tempo. Em caso de falha, perde 3 dados pela duração da cena. A duração pode ser contínua, mas se usado por muito tempo sem descanso, o narrador pode retirar força de vontade da personagem. Ver o não visto. Poder de ver qualquer presença, objeto, entre outras coisas de origem sobrenatural. Uma magia de sangue, alguém usando ofuscação, são alguns exemplos. Esse poder sempre fica ativo. Por isso, se algo está na vista da personagem, o narrador pode fazer a jogada pelo jogador, o que eu nunca recomendo, ou pedir para que o jogador faça uma rolagem cega, que funciona melhor. A dificuldade dos testes é sempre dada pelo narrador. Se estiver usando o poder contra alguém que está usando ofuscação, o teste é de raciocínio mais auspícios contra raciocínio mais ofuscação. Quem tiver mais sucessos, ganha. O livro não dá dificuldade, mas penso que seja 6 que é a base para a maior parte dos testes. Nível 2. Premonição. Com o segundo nível, é onde o auspícios começa a mostrar o seu real misticismo e esoterismo, com o poder de ver o futuro, passado e o presente em diferentes perspectivas. Existem 2 situações para tal poder. A primeira é sobre a demanda do narrador, quando esse achar apropriado. Pede por um teste de resolver mais auspícios, sem a necessidade de fazer um teste de despertar do sangue. A segunda, quando o jogador pede por tal teste enquanto se concentra em um objeto ou lugar para ver alguma coisa em específico. O teste também é de resolver mais auspícios, mas deve fazer um teste de despertar do sangue. Em ambos os casos, o número de sucessos é o determinante para quanto o personagem pode ver, a critério do narrador. Nível 3. Examinar a alma. Ao focar em uma pessoa para descobrir algumas informações sobre o alvo ou procurar na multidão alguma característica em particular. Precisa fazer um teste de despertar do sangue e outro de inteligência mais auspícios. Assim, pode, por exemplo, focar-se em um alvo e pedir informações de tal. Ou procurar por um vampiro no meio da multidão. Para resistir ao alvo, deve fazer um teste de compostura mais lábia. O teste pode revelar os seguintes aspectos: estado emocional, ressonância do sangue, se o alvo é de alguma raça sobrenatural, se está sob o efeito de magia do sangue, ou outro efeito mágico, se fez alguma diablerie no último ano, e um sucesso crítico pode revelar alguma informação secreta à descrição do narrador. Cada teste tem dificuldade conforme o número de pessoas ou quantidade de informações a serem reveladas, duração de um turno ou a vontade do narrador. Dividir os sentidos. Entrando na mente de outra pessoa ou vampiro, o retentor do poder pode escolher um ou todos os sentidos do alvo para usar. Quem usa o poder não perde seus sentidos. Então, se escolher a audição, ouvirá pelos 2 e tem que se acostumar com o tal. Precisa fazer um teste de despertar do sangue e um teste de resolver mais auspícios. Se não conhecer o alvo, tem que manter o contato visual. Se o alvo tiver seu sangue dentro dele, pode fazer a grandes distâncias. Se o alvo também possuir auspícios, pode fazer um contrateste de resolver mais raciocínio contra o mesmo teste de quem ativou o poder. Nível 4. Toque espiritual. Seguindo na linha de premonição, só que funcionando apenas para objetos e lugares. Funciona em níveis muito melhores que o nível 2, por motivos óbvios.
podendo obter pistas de pessoas e eventos que aconteceram há muito tempo atrás, com grandes dificuldades para tais. Custa um teste de despertar do sangue e outro de inteligência mais auspícios. O jogador tem que descrever o que procura. Quanto mais obscuro e mais antigo, maior a dificuldade. O vampiro não pode ver com clareza, pode ser em flashes, ainda assim muito melhor do que qualquer coisa que a ciência poderia produzir. Duração de um turno. Nível 5. Clarividência. Ao entrar em um transe autoinduzido, o vampiro consegue expandir a sua mente para sentir, ouvir e ver quase tudo o que acontece em uma grande área. O tamanho é determinado pelo jogador, assim como a informação. E esses também são os fatores que determinam a dificuldade do teste. A dificuldade também aumenta pela quantidade de pessoas e as seguranças místicas e mundanas. Também pode acompanhar eventos diretamente, o que aumenta a dificuldade ou testes diferentes, à mercê do narrador. Se tentar usar tal poder em seu domínio, ganha um nível desse para os seus dados. Tem que fazer um teste de despertar do sangue e outro de inteligência mais auspícios. Duração limitada pelo jogador. Possessão. Meta disciplina com dominação 3. Com tal poder, o vampiro pode vestir a pele de um mortal, como se fosse um terno. A mente do alvo fica escondida lá no fundo, mas quem realmente está no controle é o vampiro. Com isso, pode experienciar tudo na vida de um humano comum. Muitas das coisas que vampiros já esqueceram há muito tempo, como até mesmo a luz do sol. Mas para isso, precisa obedecer a regra de ficar acordado. Telepatia. Esse poder garante a leitura de mentes de mortais e vampiros, apesar de ser mais complicado. Pode também projetar sua voz na mente de outros. Tem que fazer um teste de despertar do sangue e, para vampiros que se opuserem, gastar um de força de vontade. Teste oposto de resolver mais auspícios contra raciocínio mais lábia. Para projetar a sua voz na mente de um humano normal, não precisa fazer nenhum teste, mas precisa ter visão do alvo. Essa foi a segunda parte de uma longa série de vídeos, então não se esqueça de curtir a página Ideias de Jogador e não perder nada do vampiro. E também, todas as quartas e sábados, materiais variados sobre RPG. E aos domingos, vídeos do V5. Espero por todos os canitas na próxima!